Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui no quarto livro do Antigo Testamento, que se chama Números. Nós estamos no capítulo 33 de Números. E eu vou começar a ler agora para vocês. Espero que esteja tudo bem na vida de vocês. Se não estiver, tudo nessa vida passa. A vida passa, a alegria passa, a tristeza passa, tudo passa. Tudo é passageiro. Pode ser que neste momento você esteja sentindo uma angústia, uma falta de paz, mas que Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, também possa ter misericórdia de ti e que Ele possa, fazer com que você entenda que os momentos passam, os segundos passam, os minutos passam, tudo passa, tudo passa. E aí, quando você olhar para trás, você vai falar assim: poxa, por que que eu me desesperei tanto? Por que que eu quis tanto? Por que que eu sofri tanto por essa coisa, né? Vamos aqui começar a ler agora o capítulo 33, versículo 1. Estas foram as etapas da viagem do povo de Israel, quando o povo de Israel saíram da terra do Egito em divisões. Lembra que Deus dividiu 12 tribos, que são 12 filhos de Jacó / Israel, sob a direção de Moisés e Arão. Versículo 2. Conforme a ordem de Jeová, Moisés registrava os lugares de partida de cada etapa da viagem pelo deserto pelo povo de Israel, e as etapas de um lugar de partida a outro lugar de partida foram as seguintes. Versículo 3. O povo de Israel partiram de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do mês, logo no dia seguinte à Páscoa. Os israelitas saíram confiantes diante dos olhos. Olha, para você ver como Deus faz essas coisas perfeitas, né? Nós estamos no mês da Páscoa, né? E eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu não sabia que dia que era e também nem sei, tipo assim, não sabia que eu ia chegar no mês da Páscoa hoje, ia ler sobre o mês da Páscoa hoje. Eu não sabia, não é nada programado, gente. Eu peguei a Bíblia lá do começo, assim, ó. Tá vendo, ó? Lá do começo. E fui lendo. Algumas vezes, até alguns dias que eu não andei muito bem, eu não li. Algumas vezes eu até esqueci. Vou ser muito sincera com vocês e com Deus. Então, assim, como Deus faz todas as coisas perfeitas, né? Nós estamos na época da Páscoa e fala muito sobre Páscoa, né? Aqui. Então, versículo 2. Conforme a ordem de Jeová, Moisés registrava os lugares de partida de cada etapa da viagem e as etapas de um lugar de partida a outro lugar de partida. E foram as seguintes. Versículo 3. Eles partiram de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do mês, logo no dia seguinte à Páscoa. Os israelitas saíram confiantes diante dos olhos de todos os egípcios. Versículo 4. Enquanto isso, os egípcios enterravam todos os primogênitos que Jeová havia matado entre eles, pois Jeová havia executado julgamentos contra os seus deuses egípcios. Versículo 5. Assim, os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Versículo 6. Partiram então de Sucote e acamparam então em Etão. Etão é um lugar que fica na extremidade do deserto. Versículo 7. A seguir, depois de Etão, partiram de Etão e voltaram para trás, em direção a Pi-Airote, que fica em frente a Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol.
Versículo 8. Depois partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar e chegaram ao deserto. Caminharam então numa viagem de 3 dias no deserto de Etão e acamparam em Mara, um lugar chamado Mara. Versículo 9. Depois partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, então acamparam ali. Nossa, tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras em Elim. Aí eles acamparam nesse lugar onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Versículo 10. A seguir partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Versículo 12. Partiram então do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Versículo 13. Mais tarde partiram de Dófica e acamparam em Alus. Versículo 14. A seguir partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Versículo 15. Depois partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Versículo 16. O povo de Israel partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Atavã. Versículo 17. Partiram então de Quibrote Atavã e acamparam em Azerote. Versículo 18. Depois partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Versículo 19. A seguir partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Versículo 20. Partiram então de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Versículo 21. O povo de Israel partiu de Libna e acamparam em Rissa. Versículo 22. A seguir partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Versículo 23. Partiram então de Quelata e acamparam no monte Sefer. Versículo 24. Depois partiram do monte Sefer e acamparam em Arada. Versículo 25. Partiram então de Arada e acamparam em Maquelote. Versículo 26. A seguir partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Taate. Versículo 27. Depois partiram de Taate e acamparam em Tera. Versículo 28. Partiram então de Tera e acamparam em Mítica. Versículo 29. Mais tarde partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Versículo 30. A seguir partiram de Asmona e acamparam em Macerote. Versículo 31. Partiram então de Macerote e acamparam em Bene-Jacã. Versículo 32. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Or-Agidgade. Versículo 33. A seguir, partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jotibata. Versículo 34. Mais tarde partiram de Jotibata e acamparam em Abrona. Versículo 35. Partiram então de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Versículo 36. Depois partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, isto é, em Cádiz. Versículo 37. Mais tarde partiram de Cádiz e acamparam no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículo 38. E Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo a ordem de Jeová, e ali morreu no 40º ano, depois de os israelitas saírem da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. No versículo 38 fala da morte de Arão, né? Com a ordem de Deus. Versículo 40. Então o rei de Arade,
O cananeu que morava no Neguebe, na terra de Canaã, ficou sabendo da vinda dos israelitas. Versículo 41. Com o tempo partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Versículo 42. Depois partiram de Zalmona e acamparam em Pumom. Versículo 43. A seguir partiram de Pumom e acamparam em Obote. Versículo 44. Partiram então de Obote e acamparam em Ege-Abarim, na frente de Moabe. Versículo 45. Mais tarde partiram de Ejim e acamparam em Dibon-Gade. Versículo 46. Depois partiram de Dibon-Gade e acamparam Almon-Diblataim. Versículo 47. Partiram então de Almon-Diblataim e acamparam nos montes da região de Abarim, diante de Nebo. Versículo 48. Por fim, partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies desérticas de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Versículo 49. E ficaram acampados junto ao rio Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies desérticas de Moabe. Versículo 50. Jeová disse o seguinte a Moisés, nas planícies desérticas de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Versículo 51. Diga, Moisés, aos israelitas: vocês, israelitas, vão atravessar o rio Jordão para a terra de Canaã. Versículo 52. Expulse de diante de vocês todos os habitantes daquela terra de Canaã, e destruam todas as suas esculturas de pedra, que são de outros deuses, todas as suas estátuas de metal, e todos os seus altos sagrados, porque eram outros deuses que eles glorificavam e exaltavam. Versículo 53. E vocês tomarão posse da terra de Canaã e morarão nela, porque eu certamente lhes darei, eu Jeová e o Deus Pai de Jesus, eu darei a terra como propriedade a vocês. Versículo 54. Vocês devem distribuir a terra por sortes, como propriedade entre suas famílias. Para os grupos maiores, vocês devem aumentar a herança, e para os grupos menores, vocês devem reduzir a herança. A herança de cada um será onde a sua sorte cair. Vocês receberão sorte, Deus mandou tirar a sorte. Tem gente que fala, tirar a sorte é pecado. Vocês receberão a sua propriedade como herança de acordo com as tribos dos seus pais. Versículo 55. Mas se não expulsarem de diante de vocês os habitantes dessa terra de Canaã, que está lá agora, aqueles que vocês deixarem ficar se tornarão como ciscos nos seus olhos e espinhos na sua carne, e eles os hostilizarão na terra em que vocês estarão morando. Versículo 56. E eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová Javé dos exércitos, farei a vocês o que tinha resolvido fazer a eles. Se você deixar um vivo, uma pessoa daquela tribo morando com vocês, que tinha outros deuses, outra cultura, vai se misturar entre vocês. Então, o que eu iria fazer a eles, eu vou fazer a vocês, se vocês deixarem algum deles vivo entre vocês. Porque são culturas diferentes, e acaba a pessoa, igual nos outros aqui, pegar a cultura deles e cultuar outro Deus, que é isso que ele não queria, é isso que ele não quer, né? Na verdade.